mais uma vez, mais um domingo à noite. Sabemos que as circunstâncias não são as melhores. Semana passada tivemos aqui a nossa live junto com o culto da igreja, mas infelizmente tivemos alguns casos novos na nossa cidade aqui de coronavírus, então agora somente a live de novo vai acontecer. Eu quero convidar você nesse momento para que feche seus olhos, para que junto a gente possa fazer uma oração. Querido Deus, somos gratos porque temos a oportunidade de estar aqui na sua santa casa, te adorando e te louvando, Pai. Pedimos que seu Santo Espírito faça presença nesse momento aqui conosco e que tudo que a gente for fazer, cantar, louvar, pregar, seja para a honra e glória do seu nome, Senhor. Amém. São as bênçãos que pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mesmo com tantas preocupações, nós temos um Deus que nós podemos descansar. É um Deus que nos ajuda a qualquer momento. Não quero viver pensando no amanhã, eu quero ser feliz. Dias vêm e vão, não irei temer, posso confiar em ti. Se o futuro incerto basta olhar com os olhos da fé. Nos braços do Pai, descansar, confiando em sua proteção, descansar, vou me entregar em tuas mãos, descansar, sei que cuidarás de mim, Senhor, ensina-me a descansar. Cada passo que eu der, seja onde estiver, quero entregar a ti. Cada decisão vou repor em tuas mãos e esperar. Se das aves Deus cuida, sei que tenho muito mais valor. Posso esperar e descansar nos braços do Pai, descansar, confiando em tua proteção, descansar, vou me entregar em tuas mãos, descansar, sei que cuidarás de mim, Senhor, ensina-me a descansar. Só em teus braços encontro paz pra repousar. Mesmo que os temores me vençam, vou descansar, confiando em tua proteção. Vou me entregar em tuas mãos, sei que cuidarás de mim, Senhor, ensina-me a descansar. Amém. Nós vamos continuar louvando ainda. Esse próximo hino, ele é um hino que ele tem um refrão bem interessante. Ele diz que quando o mar ele se agita, quando as tempestades cobrem a nossa vida, quando tudo começa a dar errado, nós temos em um Deus que a gente pode confiar. Ele é nosso refúgio, a nossa fortaleza e é nosso socorro a qualquer momento. Meu refúgio.
refúgio? És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo. Mulheres e depois homens. És o meu refúgio, És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. meu socorro eterno. És o meu abrigo quando o mar se agitar. Confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em Ti, meu Deus. Homens, és o meu refúgio, És o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, meu socorro eterno. meu socorro eterno. És o meu Abrigo, Mulheres, és o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, meu socorro eterno. meu socorro eterno. És o meu abrigo quando o mar se agitar. Confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em Ti, meu Deus. Mais uma vez, quando o mar Quando o mar se agitar, confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em Ti, meu Deus. Boa noite a todos. Esse próximo hino que iremos louvar agora é um hino bem conhecido, que lhe fala que nós pedimos a Deus que Ele nos sonde, né, em nossas dificuldades. E nesse momento que estamos vivendo, né, é um hino que chega aos nossos corações. Vamos louvar junto, cantando o hino Sonda-me.
Boa noite. Eu estou muito feliz em poder estar com você nesta noite novamente, mais um domingo, que nós nos reunimos para louvarmos ao nosso Deus e também ouvirmos da sua palavra, do pão da vida. Eu estou um pouco triste hoje porque nós tínhamos aqui na cidade onde nós transmitimos, nós não tínhamos coronavírus, mas até o último relato, até a última informação da prefeitura, nós temos 7 casos de pessoas com coronavírus. Então, que Deus esteja com essas pessoas, esteja com todos no Brasil inteiro, no mundo inteiro, trazendo cura para esta doença. Então, na semana passada que nós tivemos pessoas assistindo aqui na igreja, hoje nós não temos. A igreja está simplesmente com as equipes, com a equipe que está fazendo a live. Os cantores, os que tocam e também o pastor que está falando com vocês. E eu estou muito feliz em poder estar com vocês. Eu quero pedir oração aqui, nós já vamos orar, mas eu quero citar o nome da irmã Ivone, de Guarapuava. Ela pediu oração, então nós vamos orar também pela irmã Ivone. Também vamos orar pela Ana Paula. Eu conheço ambas. A Ana Paula, ela é irmã da Regina, que mora lá em Pitanga, e eu batizei, tive o privilégio de realizar o batismo da irmã Regina lá em Pitanga. Então, nós vamos fechar nossos olhos, vamos orar, pedindo a orientação do nosso Senhor. Oremos. Bendito Deus e maravilhoso Pai, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos dá esta oportunidade de ouvirmos da sua palavra. Que o seu Espírito Santo seja o nosso professor e o nosso guia. E que o Senhor esteja com cada pessoa no seu lar. E também com essas irmãs que pediram oração. Que o Senhor olhe a cada necessidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4, fala um assunto muito importante na palavra de Deus que nós vamos estudar um pouco hoje. E diz assim, Gálatas 4, verso 4 diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E olha, durante 4.000 anos, o Messias foi esperado. Durante 4.000 anos. Sabe qual foi a primeira promessa da vinda do Messias? Foi lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. E olha, Adão pensava que Caim era o Messias. Ele pensava lá no comecinho da Bíblia, lá no comecinho onde você encontra Gênesis, você abre Gênesis e você vê que no nascimento de Caim, Adão já esperava que Caim fosse o Messias, porque na Bíblia havia a promessa que o Messias deveria nascer para salvar a humanidade. Ok? Essa era a promessa de Adão, para Adão e Eva também. Que o Messias nasceria para salvar a humanidade. Desde Adão e Eva, já havia a esperança do nascimento do Messias. Sabe o que é interessante? Imagine, cada pessoa que tinha essa promessa
imaginava, será que o Messias está nascendo agora? E é isso que acontecia. Por 4.000 anos, eles esperavam o Messias. Não se cumpriu no Antigo Testamento. E olha, Enoque esperava o Messias. Abraão, Moisés, Josué, Davi, Elias, Eliseu, Daniel e muitos outros esperavam a vinda do Messias. Eles esperavam que nascesse aquele que era Deus se tornando homem para salvar o homem. Eles esperavam com muita ansiedade o nascimento do Redentor. Mas a promessa não se cumpriu na época deles. E aí Gálatas diz isso, Paulo diz isso, que vindo, porém, a plenitude do tempo. Sabe o que precisava? Se cumprir no tempo exato. Ok? Olha, no tempo exato deveria nascer o Messias. Sabe como seria? O tempo predito por Daniel deveria se cumprir. A plenitude do tempo deveria se cumprir de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 24 e 25. Ali tem a profecia da data do nascimento do Messias. Daniel já havia dito, se você não conhece essa profecia, Daniel, capítulo 9, versículo 24 e versículo 25. Ali, Daniel dá o tempo do nascimento do Messias. Então, a plenitude do tempo deveria ser também em relação à profecia de Daniel. O que mais? Todos os eventos que precisavam ser cumpridos, deveriam ser cumpridos até o nascimento do Messias. E naquela época, todas as coisas estavam em cumprimento. E também a condição espiritual e a condição histórica. Tudo isso tinha a ver com a promessa do nascimento do Messias. Então, Deus preparou os reinos, Deus preparou a humanidade para que o Messias pudesse nascer. Olha, muitos pensam que Deus não se mete na história. Muitos pensam que tudo acontece ao acaso, e não é assim não. Sabe o que acontece? As coisas se cumprem de acordo com a vontade de Deus. Deus guia a história. Deus guia a história. Deus guiou a história da humanidade para que no momento certo o menino Jesus pudesse nascer. Exemplo. Na época de Daniel, por exemplo, Babilônia dominava. Sabe quem permitiu e quem guiou Nabucodonosor para se tornar rei de Babilônia e para a Babilônia ser um império mundial? Deus. Mas depois, Deus guiou para que o outro reino viesse. E depois de Babilônia vem o reino Medo-Persa. E Deus guia. Se você olhar na história, você vai perceber o seguinte. Belsazar estava no seu palácio, dando um banquete. Lá fora estavam os inimigos. E Babilônia era praticamente, ou era intransponível. Babilônia era intransponível. Não dava para passar aqueles muros gigantescos, largos, fortes e duplos ainda. Era uma cidade tão fortificada que, enquanto os inimigos estavam lá fora querendo invadir Babilônia,
Belsazar estava dando uma festa. E pior, afrontando ao Deus dos céus, porque mandou trazer os utensílios do templo para zombar do Deus de Israel. E lá fora, os inimigos. Os inimigos desviam o rio Eufrates, mas dão de cara com cadeias fortificadíssimas. Tanto que muitos creem, teólogos creem, que não tinha tecnologia para passar naquele momento por aquelas trancas. E aí nós cremos que Deus é que abre as trancas. Para os medos e os persas passarem e poderem colocar Babilônia abaixo. Por quê? Estava tudo no plano de Deus. Deus estava guiando a história. Depois vem do reino Medo-Persa, vem o reino da Grécia e domina, e Alexandre o Grande, por 10 anos, conquista o mundo conhecido da época, uma boa parte do mundo, se torna um império mundial. Por 10 anos, se torna um império mundial. E domina. E Deus estava guiando a história. Depois o Império Grego cai e vem Roma. E Deus estava guiando a história. E por que o Messias deveria nascer no Império Romano? Existem alguns motivos. Primeiro, as nações estavam unidas sob o mesmo governo, o governo romano. Lembra do ditado que todos os caminhos levam a Roma? Tinha muitas estradas na época. Muitos caminhos. As pessoas tinham o que chamavam da Pax Romana, ou da paz romana. Eles tinham uma certa liberdade para viajarem, as pessoas tinham liberdade para viajar. E assim, pessoas poderiam levar o evangelho dentro do Império Romano. Seria fácil a expansão do evangelho e a notícia de um Messias que tinha vindo salvar. Esse reino era o reino que Jesus deveria nascer. De todas as terras, os judeus da dispersão, os judeus dispersos por todas as terras, vinham facilmente para as festas em Israel. Eles tinham liberdade para sair e vir a Israel adorar o seu Deus, ao Deus verdadeiro. E nisso eles conheceriam, sobre o Messias e levariam para as terras distantes a notícia de que o Messias estava lá. De que o Messias havia nascido e morrido para salvar o ser humano. Então, Deus precisava mandar o Messias no Império Romano. E o que mais? A vida espiritual. Grandes religiões, sabe de quê? Chamadas de religiões de mistério. Não satisfaziam mais o coração das pessoas. Religiões de mistério. Eram religiões pagãs, que adoravam a diversos deuses e de diversas maneiras. Sabe o que tinha? Eles tinham no império, dentro da cultura, que claro, principalmente que o Império Romano dominava politicamente, mas a Grécia dominava a cultura.
E sabe o que acontece ali? Religiões que as pessoas já estavam cansadas. Dentro dos cultos existiam até mesmo orgias. As pessoas iam para adorar os deuses e muitas vezes colocavam vários homens, várias mulheres e se prostituíam nos cultos de adoração a esses deuses. Os seres humanos já não suportavam mais, aquilo já não satisfazia mais. Por isso chega a plenitude dos tempos, a plenitude do tempo, o momento exato, quando o ser humano estava imerso em todo o pecado. Eles já tinham a Bíblia, o Antigo Testamento, na versão grega, a Septuaginta, já há cerca de 200 anos. Deus precisava vir, porque aquelas pessoas precisavam de uma religião para saciar, precisavam do Deus verdadeiro para saciar aquilo que aquelas coisas horríveis não saciavam mais. Olha o que diz uma escritora: agentes satânicos estavam incorporados com os homens, por isso é que você vê tantas pessoas endemoniadas. Você vê o jovem, chega até Jesus, aquele homem chega até Jesus, o endemoniado gadareno. Algumas Bíblias dizem Gerazeno. Você vê quando Jesus pergunta, qual o seu nome? Ele diz assim, Legião é o meu nome. Olha só, poderiam ser 3.000 a 5.000 demônios utilizando, tomando conta de um corpo só. Já imaginou isso? Já imaginou 5.000 demônios tomando conta, dominando, hipnotizando uma mente apenas? Eles dizem, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E a escritora diz, agentes satânicos estavam incorporados com os homens. O corpo de criaturas humanas, feito para a habitação de Deus, tornara-se morada de demônios. Os sentidos, os nervos, as paixões, os órgãos dos homens eram por agentes sobrenaturais levados a condescender com a concupiscência mais vil. E ela cita assim, o próprio selo dos demônios se achava impresso na fisionomia dos homens. Esse era o tempo. Assim estava o domínio do diabo. O próprio selo dos demônios se achava impresso na própria fisionomia dos homens. Esta, ou a fisionomia dos homens, refletia a expressão das legiões do mal que se achavam possessos. Eis a perspectiva contemplada pelo Redentor do mundo quando veio à Terra. Eles viam, Jesus via na mente dos homens a expressão do diabo. Você já pensou nisso? Então, era aquele momento, era a hora. Jesus precisava vir ao mundo. Na plenitude do tempo. Não dava mais para esperar. E aí? Jesus veio. Jesus veio no momento exato. Parecia que os demônios já estavam praticamente totalmente unidos com os seres humanos na rebelião contra Deus. Então Jesus precisava nascer naquele momento, no momento exato. E aí? Jesus vem, nasce, é colocado numa manjedoura, porque não havia lugar para ele, num lugar de hospedagem.
Jesus vive uma vida perfeita de lutas, de tentações, de dificuldades, uma vida simples, uma vida de servo. E chega no momento crucial, que é a cruz. Você imagina, meu amigo, o que é a cruz? Você imagina a cena da cruz? O que acontece na cruz? Porque se Jesus fosse derrotado, e se Jesus não morresse na cruz, o que seria de você e de mim? O que seria de nós? O que seria de você e o que seria de mim? Se não fosse a cruz de Cristo. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 33, diz assim: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E aí colocaram a cruz deitada, e deitaram Jesus naquela cruz. Naquela rude cruz, pesada, terrível, porque a beleza da cruz não é o madeiro, não é a madeira, mas é Cristo que estava pendurado nela. Jesus abre os braços. No filme Paixão de Cristo aparece eles puxando e Jesus relutando, mas isso não existe. Jesus, ele deita e abre os braços. E eles colocam grandes pregos em suas mãos e seus pés. Que cena incrível! O Criador do universo se tornou homem para salvar o ser humano, para salvar o homem. Mas eles pegam Jesus e colocam numa cruz. E é com aquela morte terrível que ele salva o homem. Eles levantam a cruz e o corpo daquele santo homem é sustentado pelos pregos fincados na sua carne. E erguem a cruz e lançam no buraco. Eles não colocam simplesmente com cuidado que não pode machucar, não. Eles lançam no buraco e aquele impacto causa ainda mais dor. E as pessoas zombam. E Jesus sofre. Sabia que a dor física foi a menor coisa que ele sentiu naquele momento? Que a maior dor de Cristo foram os pecados da humanidade sobre ele. É como se ele, sem vontade, ele descobrisse que ele matou muitas pessoas no mundo, todos os assassinatos, todas as mortes, tudo o que aconteceu neste planeta, desde o primeiro pecado até o último, tudo é jogado sobre Cristo. O primeiro homicídio, que foi Caim matando o seu irmão Abel, naquele momento era como se Jesus tivesse matado o seu irmão. Era como se o pecado de Adão e Eva, Jesus que tivesse cometido. É como se é como se Jesus fosse Hitler, e como se ele tivesse a culpa de ter matado 6 milhões de judeus e 1 milhão de ciganos. E todo esse peso, todos os erros do primeiro ser humano que cometeu pecado até o último que ainda vai nascer, caíram sobre ele.
Tanto que ele não sente nem muito a dor física, ele sente a dor do peso dos pecados. Meu amigo, Jesus veio para isso. O tempo havia chegado, chegou a plenitude dos tempos, para que Jesus morresse por você. Ele veio morrer por você e por mim. E eu fico pensando, como eu posso muitas vezes, como eu consigo às vezes negar o meu mestre, que veio morrer por mim. Pelos meus pecados, pelos meus erros. No versículo 45 diz que desde a hora sexta até a hora nona, ou do meio-dia às 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Já pensou nisso? O sol não clareou. Não era eclipse. Não era nuvem. Uma escuridão. Aqui diz que houve trevas. Sabe por quê? O sol não queria clarear mais, porque ali pendurado na cruz era o Criador do próprio sol. Então, a natureza se recusa a fazer a sua parte naquele momento. A natureza se recusa a mostrar o sofrimento do Deus da natureza. E o sol não clareia. E Jesus clama em alta voz e diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Olha, o pecado fez a separação entre o Pai e o Filho. Jesus estava na cruz, e sabe onde Deus o Pai estava? Estava na frente dele. Deus o Pai estava ali na frente dele, mas ele não percebeu. Aquele Deus que ele sempre percebia que estava com ele, dessa vez ele não percebe. O mesmo Deus que disse no batismo de Cristo: este é meu filho amado, e Jesus ouviu e sabia que era a voz do Pai. Agora Jesus não percebe a sua presença. E Jesus, como diz lá em João capítulo 19, versículo 30, Jesus clama: está consumado. Está feito. A salvação está pronta. Eu venci para que o ser humano pudesse ter vida através da minha morte, disse Jesus. Sabe o que ele disse? Jesus disse: eu agora cumpro tudo o que tenho que cumprir para salvar você que está ouvindo agora, para salvar você que está aí em casa, para salvar você. Jesus foi para a cruz, sabe para quê? Para salvar você, Denise, que está aí no Rio de Janeiro, ouvindo, assistindo. Eu sei que você está aí. Jesus morreu na cruz para salvar você. Você sabia? Se você fosse a única pecadora do mundo, não é, todos nós somos, mas se você fosse a única pecadora do mundo, Jesus morreria por você mesmo assim. Sabe o que ele faria? Ele não seria só carpinteiro, ele teria que ser pedreiro, ferreiro também. Ele faria os pregos, faria a cruz e diria: agora você vai ter que me pregar aqui. Então, Denise, ouça, Jesus morreu por você. Ele pensava em você quando ele estava pendurado na cruz. Era por você. Era pelo meu pai que está assistindo. Pai, Jesus morreu por você. Era para Regina, a minha madrasta. Jesus morreu por você. Jesus morreu por você que está assistindo, Gerson. Jesus morreu por você. Michele,
de Bocaiúva do Sul, Jesus morreu por você. Você que está assistindo em qualquer lugar, Jesus morreu naquela cruz por você e por mim. Se neste momento você está em dúvida se deve aceitar Jesus no seu coração, sabe o que eu digo? Aceite a Jesus agora. Agora. Diga: Senhor Jesus, eu quero ser seu. Você tem lutas, eu sei que tem lutas, então coloque essas lutas aos pés de Cristo. Coloque essas lutas diante da cruz de Cristo e diga: a partir de agora, Senhor, eu quero ser seu, sempre seu, exclusivamente seu, porque o Senhor morreu na cruz para me salvar. Eu refaço o apelo e eu digo para você: o Senhor é aquele que sonda você. O Senhor é aquele que está com você em cada momento, em cada minuto, em cada segundo da sua vida. Diga para Ele: Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor está comigo, o Senhor cuida de mim. E o Senhor morreu na cruz para me salvar. Quero dizer para você, esta é a hora de dizer: Senhor, a partir de agora eu sirvo ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor morreu na cruz para me salvar. O Senhor morreu na cruz para me salvar. Que Deus abençoe. O grupo agora vai cantar. E eu quero que você diga em casa: Senhor, a partir de agora eu sigo ao Senhor, que morreu na cruz, naquela rude cruz, para me salvar. Que Deus abençoe. Eu me rendo. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparada.
Jesus foi maltratado, humilhado, cuspiram nele, bateram. Sabe por quem? Por você e por mim. Ele veio no momento certo para salvar a cada um de nós. E ele foi para aquela rude cruz, por você e por mim. Vamos orar. Bendito Deus e maravilhoso Pai, o Senhor veio no momento exato para viver, ser vitorioso e morrer na cruz por cada um de nós. Como não servir a um Deus tão incrível? Como não servir a um Deus tão maravilhoso? E Jesus vem para aquela rude cruz, para morrer por cada um de nós. Senhor, sabe o que eu digo para o Senhor? Eu o aceito. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor me trazendo a salvação e vida eterna. Eu quero ser do Senhor. E que cada pessoa que está ouvindo, que ouviu este sermão, que está ouvindo esta oração, diga neste momento, que a partir de agora, ele é do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.